Oi, gente, tudo bem? Isabela Santos por aqui de novo. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os métodos de estudos que eu usei para ser aprovada na segunda etapa da prova de escrevente técnico judiciário de 2024. Vamos lá? A minha região é a terceira região, é para o interior de Ourinhos. E a minha nota foi 74 pontos. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu consegui essa nota com pouco tempo de estudo e nunca tendo estudado direito na minha vida. Assim como todos vocês, eu também sou mãe, eu tenho uma bebê de 2 anos, sou casada, tenho a vida na minha casa, né, todo o trabalho dentro de casa que nós mulheres temos. Também tenho um trabalho remunerado fora de casa. Eu imprimi todinho o edital do TJ São Paulo e comecei a estudar do zero, como se eu não soubesse nada. Eu não tiquei nada em português, não tiquei nada em matemática, que são as matérias básicas que a gente vê da escola. Eu realmente comecei do zero. E aí eu fui baseando esse meu estudo. Eu usei o material do Estratégia Concursos, tentei estudar por PDF, mas também vi muitas videoaulas e estudei também através do YouTube, pelas aulas gratuitas, principalmente aqueles aulões que o Estratégia disponibiliza, né? Que é como se fosse uma revisão de véspera. Essas daí são ótimas, eu assistia todas, de processo civil, de processual penal, por isso eu fui muito bem. Hoje em dia, com a facilidade de estudar pelo celular ou até mesmo pelo computador, a gente acaba não dando tanto valor assim pelo material impresso. Mas pra mim, ter um material impresso fez toda a diferença. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar um dia, logo no começo do meu estudo, e imprimir todas as leis que estavam no edital, artigo por artigo. Eu jogava tudo no Word, tirava as que já tinham sido vetadas, as que não estavam mais valendo, e deixava apenas as que estavam vigentes, as que iam cair. Eu coloquei a frase dessa música, da Gabriela Rocha, que eu escutava sempre antes de eu começar a estudar, e eu sinto que Deus me fortalecia muito com essa música, Ele falava muito comigo através dela, então eu gostava de escutar e depois era dali estudo. Eu imprimi e coloquei aqui, então vocês vão ver que essa apostila, ela é enorme, né, ela é muito grande, porque eu também formatei o tamanho da letra, eu coloquei ela um pouquinho maior, coloquei tamanho 12, Arial, para ficar fácil de ler. E coloquei também algumas, conforme eu fui usando, né, eu fui colocando mais coisas, colando mais papéis. Além da minha apostila, outro material que eu tinha era um caderno, e aí eu separei esse caderno nas 10 matérias, e eu usava ele não para escrever conteúdo, porque eu não fui uma pessoa que escreveu muito. O meu marido, ele é concurseiro antigo, então ele já me deu muitas dicas, ele me direcionou como estudar da melhor forma. E ele não é adepto a escrever, né? Ele acha que a gente não precisa perder muito tempo com escrita. No começo, quem tá começando a estudar agora, parece muito difícil, porque tudo que você lê, de fato, é muito importante. Então a gente tem vontade de registrar, de escrever, para não esquecer. Tem gente que aprende quando escreve, tem gente que não, tem gente que só perde tempo mesmo. Em todo caso, você tem que ver o que é melhor pra você. Lembrando que o que eu tô falando aqui são coisas que eu fazia, que me ajudaram, mas você tem que descobrir os seus próprios métodos e aquilo que é bom pra você, tá? Deixando isso muito claro. O que eu tô falando aqui não é uma fórmula mágica, não vai fazer você ser aprovado se você não tiver o tempo de estudo e a dedicação. E o método que melhor funciona pra você, é claro, né? Cada um tem um jeito de aprender. Eu tô compartilhando a minha experiência, pode ser que funcione pra você, pode ser que não, mas é você que vai dizer isso pra mim depois. Vou mostrar pra vocês agora como que eu usava esse material. Essa aqui é a minha apostila, né, que eu falei pra vocês que eu fiz. Todas as matérias têm uma capa assim, que eu usei folhas coloridas azuis e rosas, que eram o que eu tinha na minha casa, para poder ficar fácil de encontrar as matérias. Então, ó, todas têm uma capinha, todas com a mesma frase, da mesma música, e aí todas têm a letra da lei. Então, o que eu fazia para estudar era o seguinte: eu lia a letra da lei seca. Depois que eu lia a letra da lei seca, eu abria algum PDF do Estratégia, tentava dar uma lida meio por cima. Se eu não tivesse entendido, aí eu lia linha por linha, né, detalhadamente. E lá no final do PDF tinham as questões. Então eu ia pro meu caderno e começava a responder questões. Muitas e muitas questões. Normalmente eu fazia desta forma. Eu colocava o número da questão, as alternativas que poderiam ser e circulava a alternativa que eu achava que estava correta. Depois eu ia lá e corrigia. Então no meu caderno já marcava PDF, aula 6, questões, e assim eu ia seguindo, fazendo dessa forma.
E eu fazia um X nas que eu achava que estava errado e tentava escrever embaixo por que eu achava que estava errado. O que estava escrito lá que pra mim tivesse errado. E depois eu corrigia, então eu fazia dessa forma. Aí toda vez que eu lia uma questão e que eu via que tinha cobrado aquele artigo, o que eu fazia? Eu vinha na minha apostila e grifava o artigo que eu tinha respondido questão. Então, tudo isso que tá grifado aqui na apostila não é o que eu considero importante, mas sim tudo que eu encontrei durante esse tempo resolvendo questões. Aí, é claro, tem questões que artigos principais se repetiam muitas e muitas vezes. Então, esses artigos eu marcava com um asterisco. Então, assim, o que tá marcado em marca-texto, eu provavelmente encontrei em questões. Provavelmente não, eu com certeza encontrei em questões. Mas o que tá marcado com asterisco, eu encontrei mais de uma vez em questões. Então, são artigos, assim, que são cobrados com muita e muita frequência. Tá vendo? Então, eu sempre marcava, assim, com asterisco, aquilo que tinha sido cobrado já várias e várias vezes. E dessa forma eu fui fazendo todo o meu conteúdo. Quando eu podia, eu também tentava criar algum tipo de mapa mental que fosse me ajudar, que nem isso aqui em Constituição Federal. Eu criei aqui os órgãos do Poder Judiciário, fiz as separações, para poder desmembrar alguns artigos que são mais complexos, né? E assim eu fui fazendo. Fui lendo a letra da lei, fui lendo o PDF, fui respondendo questões e fui resolvendo muitas questões e grifando a letra da lei. Mas isso aqui é essencial, tá, gente? Nunca deixem de ler a letra da lei. E direito foi mais ou menos assim que eu estudei. Em relação a português e matemática, eu resolvia questões. Português eu comecei resolvendo muitas questões direto, sem PDF, sem nada. Eu filtrava por VUNESP, nível médio, lá no Que Concursos, que se você ainda não tem, recomendo muito que você faça a assinatura. E direto pelo Que Concursos eu ia respondendo muitas e muitas perguntas. O que eu fiz foi um cronograma no Excel, separando os dias que eu ia estudar, tudo certinho, o dia e o horário, que matéria que seria. Então, às vezes eu acordava 5 da manhã e já ia direto estudar. E aí eu estudava 2, 3 horas, às vezes estudava um pouco menos, eu estudava o tanto quanto era possível. Depois levava minha filha para a escola, voltava, estudava mais um pouco, à tarde eu ia trabalhar. Então eu seguia esse cronograma de estudos, que ele é como se fosse um ciclo, e dessa forma eu fui levando o edital todo de uma única vez. Eu não fui zerando uma matéria e depois ia em outra, zerava uma e depois ia em outra, não. Todo dia eu estudava 2 matérias, português e raciocínio lógico. Aí no outro dia eu estudava matemática e direito processual penal, no outro dia era processual civil e direito penal, no outro dia era estatuto da pessoa com deficiência, português de novo, porque eu dei muito foco em português. Como eu disse pra vocês, é uma matéria muito importante, então eu foquei bastante em português. E é basicamente isso, responder muitas e muitas e muitas questões, ter um caderno para você anotar aquilo que você erra, um caderno de erros, ter a letra da lei, se você nunca estudou, impressa e organizada para você poder estar sempre relendo os principais artigos que caem bastante. E raciocínio lógico e matemático, como eu também nunca tinha estudado, foi uma coisa que eu precisei estudar através de videoaula. Não teve jeito, por PDF eu não conseguia entender, chegava a sair fumaça assim da minha cabeça, então não teve como. Raciocínio lógico e matemático só foi mesmo depois que eu dediquei várias horas estudando através de videoaula. E depois, meu filho, depois que você aprende, dá-lhe questão, que no final dá tudo certo. Então, isso foram os meios que eu usei para estudar, para ser aprovada. E eu espero que de tudo isso que eu disse, vocês consigam tirar algo de bom pra vocês e ver se pra você vale a pena ou não, se pra você as minhas dicas são boas ou não. Eu só queria compartilhar com vocês como foi a minha trajetória na primeira fase do TJ São Paulo, que me levou à convocação para a segunda fase. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!